Olá amigos e amigas do AgroConnection. Estamos de volta com mais um vídeo trazendo atualizações sobre o clima e a safra americana. Mas antes, solta a vinheta. Vamos começar falando do clima. Nos últimos 7 dias, toda a região produtora de soja e milho nos Estados Unidos recebeu alguma precipitação. Aqui no mapa vocês conseguem acompanhar comigo os volumes. Nas áreas em azul, esse volume chegou até 12 milímetros. Nas áreas em verde, de 12 a 50 milímetros. E nas áreas em amarelo ou vermelho, passou de 50 milímetros. Apesar dessas chuvas, na maioria dos estados os produtores tiveram alguns intervalos, umas janelas em que puderam avançar com o plantio. Agora, antes da gente começar a falar dos números propriamente dito, eu gostaria de mostrar esse primeiro mapa e a gente interpretar ele juntos, principalmente para aqueles que não estão familiarizados com os mapas do AgroConnection. Então, nesse primeiro mapa, nós podemos ver que temos um círculo. Dentro desse círculo nós temos uma porcentagem. Essa porcentagem representa a porcentagem ao que o mapa se refere. Nesse caso, é a porcentagem da área de milho plantada, são 72%. Esse círculo, conforme essa porcentagem vai se aproximando de 100%, ele vai sendo completado em verde. E o número logo abaixo, que está em vermelho, ele representa os pontos percentuais que está abaixo ou acima em relação à média dos últimos 5 anos. Então, nesse caso, nós temos 72% da área plantada, que é 7 pontos percentuais a menos do que a média dos últimos 5 anos, que então seria 79%. Se por um acaso a porcentagem estiver acima da média dos 5 anos, essa porcentagem vai ser mostrada e vai estar pintada em verde, não em vermelho como nesse caso. Os estados que nós vemos do lado, que estão grifados, são os principais estados produtores. E as cores representam o quão avançados estão esses estados em relação ao que o mapa se refere. Nesse caso, mais uma vez, a área de milho plantada. Então, nós podemos ver que Iowa, que está com um verde mais forte e grifado em azul, 86%, é o estado em que a área plantada de milho ela está mais avançada. E a Dakota do Norte, que está em amarelo e o número em vermelho, é o estado em que está mais atrasado, 20%. Então agora que a gente sabe como interpretar o mapa, vamos lá, vamos interpretar eles juntos. A área plantada de milho nos Estados Unidos chegou a 72%, o que é 7 pontos percentuais em relação à média dos 5 anos. E destaques para Iowa, onde o plantio está mais avançado, com 86%, e da Dakota do Norte, onde o plantio está mais atrasado, apenas 20% da área está plantada. Agora, partindo para a área de milho que já emergiu, 39% da área de milho está emergida, 12 pontos percentuais abaixo em relação à média dos últimos 5 anos, que é reflexo do atraso no plantio. E uma maior porcentagem do milho está emergido em Missouri, 57%, e a Dakota do Norte, apenas 1% do milho está emergido. Agora, partindo para a soja, embora também tenha avançado bastante em relação às semanas anteriores, ainda continua 5 pontos percentuais abaixo da média dos 5 anos e atingiu exatamente metade da área plantada, 50%. Os estados em que está mais avançado, o estado que está mais avançado é o Kansas e, mais uma vez, a Dakota do Norte é onde está mais atrasado. A soja emergida atingiu 21%, também 5 pontos percentuais em relação à média dos últimos 5 anos. E os estados em que está mais avançada a emergência são o Kansas e Illinois empatados em 27%. E até o momento a Dakota do Norte não tem soja emergida. Para os próximos 7 dias, como vocês podem ver aqui nesse mapa, são esperadas mais chuvas, principalmente no oeste e no norte do Corn Belt, o que deve fazer com que o plantio continue avançando mais lentamente quando comparado à média dos anos anteriores. Agora, partindo para os preços, quando eu conferi, o milho estava cotado a 7,7 dólares por bushel e a soja 16,85 dólares por bushel. Agora vamos para as informações mais detalhadas por região, começando aí com você, Alexandre.
Fala Lucas, galera do AgroConnection, bom, passando aqui para atualizar sobre a região Centro-Norte, enquanto a gente dá uma caminhada no campo aqui, né, campo de trigo. Trigo esse que vem sofrendo um pouco nessa temporada 2022-23. Convido vocês a olhar o vídeo da semana passada, onde o Carlos detalhou muito bem a situação do trigo, que é bem preocupante. Sobre aqui a região Centro-Norte, milho e soja especificamente, nós tivemos uma semana bem produtiva, tá? O clima ajudou, foi seco na semana passada, plantamos bastante. No final de semana, mais ali por domingo e segunda-feira dessa semana atual, chegou muitas chuvas. Aqui em Nebraska choveu parelho no estado, então o pessoal aí tá tendo uns diazinhos de folga, vamos dizer assim, apesar de não quererem, né? Seria ideal terminar esse plantio aí o quanto antes. Eu vou mostrar para vocês então o stand de milho e também de soja que nós temos atualmente. Vocês vão perceber que o milho um pouco à frente, naturalmente, por ter sido plantado mais cedo, e depois a soja. Fique com o meu vídeo aí. Bom pessoal, aqui mostrando então uma área de milho que foi plantada há mais ou menos 15 dias atrás. A gente vê aí o tradicional espaçamento de 30 polegadas, que dá mais ou menos 76 centímetros. O milho em V1, mais ou menos. Aí, ó, dá um zoom para vocês. Super saudável, população aqui de 90 mil plantas por hectare. E agora a gente vai mostrar um pouco da soja para vocês. Bom pessoal, agora aqui num campo onde plantamos soja, né? A gente pode ver diferentes resíduos onde a gente testou a soja sobre palhada de centeio. E aí, então a gente ainda não tem nada que está emergindo nesse momento, uma área que foi plantada há 10 dias aproximadamente, mas eu arranquei aqui uma plântula para vocês terem uma ideia no estádio, ó, tá logo apontando aí na superfície, uma densidade de soja aqui bastante alta, aproximadamente 350 mil plantas por hectare, tá bem? Bom, agora voltando aqui para falar do relatório do USDA especificamente, né? Antes de eu começar, o Luiz vai colocar o mapa aqui do lado, queria explicar para vocês um pouco da dinâmica do mapa. O Lucas explicou muito bem a questão do mapa nacional e eu só vou dar uma palhinha então do mapa regional aqui que a gente tem. Vocês vão ver então a porcentagem dentro de cada estado, como a porcentagem seja de milho, soja, plantado, emergido. Então aquele valor na cor preta é o valor atual. E na caixinha vermelha, no caso aqui para o milho plantado, significa que aquela porcentagem é o quantos pontos percentuais nós estamos atrasados, se for vermelho, né, em relação à média dos últimos 5 anos. Se for verde, como vocês vão ver no mapa que eu vou mostrar a seguir de soja, quer dizer que está adiantado o ano atual em relação à média dos últimos 5 anos, beleza? Então vamos lá. Com relação ao milho plantado, como vocês podem ver, os 3 estados atrasados, com muito destaque ao atraso persistente da Dakota do Norte, tá? Que, como a gente vem relatando, tem chovido demais por lá. Muita dificuldade do produtor entrar na lavoura e efetuar esse plantio. Apesar que, nessa última semana, nós avançamos aí mais de 15 pontos percentuais, porque o clima ajudou. Porém, como eu vou falar no final do vídeo, as perspectivas não são das melhores. A área emergida, então, Nebraska muito à frente dos outros 3 estados, né? Aqui em Nebraska a situação está realmente muito boa em geral para o milho, tá? Já para a soja, pessoal, o cenário também segue essa tendência, onde tanto a Dakota do Sul quanto a do Norte, principalmente, muito atrasadas no plantio. Nebraska muito bem, tá? Essa semana que passou ajudou muito e na semana anterior também nós tivemos janelas de plantio. E com relação à soja emergida, pessoal, nós estamos com atrasos também, nada que preocupe em nenhum dos estados, eu diria, porque como a gente vem falando, a soja ela é plantada um pouco mais adiante, vocês viram no meu vídeo anterior, pouca coisa emergindo, pelo menos aqui no oeste de Nebraska, tá bem? Então agora eu passo para ti, Fernanda, conta para nós como é que tá aí na região dos Grandes Lagos. Estou sabendo que tu tem uma convidada especial hoje. Feito. Olá, amigos e amigas do AgroConnection! Estamos de volta para mais uma semana reportando o progresso da safra de soja e milho aqui no Cinturão do Milho. Hoje, especialmente, tenho o prazer de estar aqui com a Natasha Umeso, que é engenheira agrônoma formada pela Universidade de São Paulo, na Exalc-USP. E hoje nós duas vamos estar aqui reportando a região dos Grandes Lagos.
Bom, com relação à área de milho plantada na região dos Grandes Lagos, temos aí em torno de 60%, e com relação à média dos últimos 5 anos, esse valor é bem comparável para Michigan, mas quando olhamos para Minnesota, isso está 26% a menos e em Wisconsin, 8% a menos que a média histórica. A área de milho emergida está variando aí entre 18% a 24%, com Minnesota sendo o estado aqui da região com maior discrepância com relação aos valores médios dos últimos 5 anos. Bom, Natasha, conta pra gente como está a soja lá na região dos Grandes Lagos. Olá, galera do AgroConnection. É um prazer estar aqui hoje relatando os dados aqui da região dos Grandes Lagos, nos Estados Unidos. Bom, para a soja, a gente tem um quadro um pouco diferente do que a Fernanda acabou de relatar. Então, para a soja já plantada na região, a gente tem os valores médios variando de 32% a 49%. E com relação à média histórica, esses valores estão sendo dentro do normal para os estados de Wisconsin e Michigan. Mas para Minnesota, a soja plantada está 36% atrás da média dos últimos 5 anos. E para a soja já emergida, nós temos os valores abaixo de 15% para esses 3 estados. E com Minnesota, novamente se mostrando o estado com valores mais discrepantes e bem menores do que a média histórica. Bom, bem interessante aí a diferença entre soja e milho que a gente está observando na região dos Grandes Lagos. E falando um pouco de germinação de semente, eu gostaria de trazer dados aqui do programa de extensão da Universidade de Wisconsin. Bom, o processo de germinação da semente de milho até a plântula requer aí em torno de 125 unidades de calor. Normalmente, no início de maio, se acumula em torno de 10 unidades de calor por dia lá na região de Wisconsin. Então, a emergência demora, vamos dizer aí, de 12 a 13 dias para o produtor começar a ver a planta emergindo no campo. Mas essas unidades de calor, 125 que mencionei, elas devem ser ajustadas dependendo da prática de manejo. Então, alguns dados que foram levantados lá em Wisconsin, por exemplo, se for plantio direto, tem que adicionar de 30 a 60 unidades de calor requerida para a plântula emergir. Se o plantio for antes de 25 de maio, adicionar de 10 a 25. Se a data de plantio for após 15 de maio, ou seja, quando as temperaturas já estão aumentando, é recomendado que se subtraia de 50 a 70 unidades de calor necessárias para a emergência. Se a profundidade de semeador estiver abaixo de 5 centímetros, se recomenda que adicione 7 unidades de calor para cada centímetro a mais de profundidade de plantio. Se o solo também apresentar crostas ou torrões, é importante adicionar 30 unidades de calor. E se a umidade do solo na zona de semeadura estiver abaixo do ideal, também adicionar em torno de 30 unidades de calor necessárias para a plântula emergir. Então, são alguns exemplos aqui de como diferentes práticas de manejo e condições meteorológicas afetam a emergência da semente de milho no campo. Bom, Carlos, por aqui está chovendo bastante. Conta pra gente como tá aí na região do Kansas. Olá, Fernanda, amigos e amigas do AgroConnection. Bom, estamos de volta depois de uma semana de recesso aqui pelo Kansas. A gente estava fora dos Estados Unidos, então estamos voltando e acabamos trazendo chuva. Como você pode perceber, hoje estou aqui num cenário diferente, gravando de dentro do escritório. Inclusive, hoje vou poder usar aqui a colinha dos números para poder falar para vocês. E, como eu já comentei, basicamente chuva. Aqui tem algumas imagens já que vocês podem conferir em relação a algumas lavouras de milho e também áreas que ainda não foram plantadas, e dá para ver muito bem que o solo está bem escuro, justamente pela umidade que ele se encontra. Muitos lugares encharcados. Essas chuvas estão ocorrendo principalmente nos estados do Kansas e do Missouri, e também em alguns lugares mais isolados no centro-norte de Iowa, já mais próximo da Dakota do Sul. A semana passada, porém, foi de tempo muito bom e onde os produtores puderam chegar aí a valores de plantio muito próximos das médias dos últimos 5 anos. Para a semana que vem, nessas regiões Kansas, Missouri e Iowa, o que se espera são dias nublados, com chances muito pequenas de chuva. Se acontecerem, serão isoladas e não devem atrapalhar o plantio na semana que vem. Como eu já comentei, os produtores conseguiram chegar muito próximo a valores da média dos últimos 5 anos, porém agora eles devem dar uma desacelerada, visto essas chuvas que estão ocorrendo no Kansas, Missouri e norte de Iowa. Vamos agora mover para os números em relação a plantio. Eu estou com os dados aqui na minha frente
O Kansas está com 76% do milho plantado, que é exatamente os mesmos 76% dos últimos 5 anos. O Missouri está com 84%, 2% a menos em relação aos últimos 5 anos, e Iowa está com 86%, o que é 3% a menos em relação à média dos últimos 5 anos, valores esses que vocês podem observar aqui nos mapas. Em relação ao milho emergido, o Kansas está com 46%, o Missouri 57% e Iowa 47%. Valores um pouco abaixo aí, como vocês enxergam em vermelho no mapa, em relação aos últimos 5 anos. Movendo agora para a soja, no Kansas nós estamos adiantados em relação aos últimos 5 anos, 49%, o que é 9% a mais. No Missouri estamos com 38%, o que é 2% a menos. E em Iowa estamos com 69%, o que é 2% a mais em relação ao plantio da soja comparado com a média dos últimos 5 anos. Em relação à soja emergida, nós temos 24% no Kansas, 16% no Missouri e 18% em Iowa. Então valores aí em Iowa e no Missouri um pouco abaixo da média dos últimos 5 anos, porém o Kansas está adiantado. Isso principalmente ocorre porque o Kansas teve tempo muito bom nas últimas 3, 4 semanas para plantio, o que não aconteceu com o Missouri e Iowa. A gente vai ficando por aqui no Kansas, semana que vem a gente volta com mais informações e Lucas, eu volto contigo para falar aí sobre Indiana, Illinois e Ohio. Voltando aqui para o leste do Corn Belt, agora nos estados de Illinois, Indiana e Ohio, a área plantada de milho atingiu 78% em Illinois, que é igual à média dos últimos 5 anos, e Indiana e Ohio ainda está um pouco atrasada em relação à média dos 5 anos e também valores mais baixos, variando de 52% a 64%. Do milho plantado, 48% da área total já emergiu em Illinois, 32% em Indiana e 24% em Ohio, o que são 8 a 12 pontos percentuais abaixo da média dos últimos 5 anos. Com relação à soja, Illinois está mais avançado do que a média dos últimos 5 anos, 62% já está plantada, 50% em Indiana e mais atrasado um pouco, 36% em Ohio. A área de soja emergida atingiu 27% em Illinois, 20% em Indiana e 12% em Ohio, o que é de 6 a 8 pontos percentuais abaixo da média dos últimos 5 anos, o que é reflexo do plantio mais atrasado nas semanas anteriores e os produtores conseguiram avançar um pouco mais na semana que passou. Bom, chegamos ao fim de mais um episódio semanal do AgroConnection. Se você gosta dos nossos vídeos e quer nos motivar a continuar trazendo essas atualizações, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho e seguir as nossas redes sociais através do @oagroconnection. A gente fica por aqui, então stay tuned!